o sétimo e último direito, terça-feira, a paz do Senhor Jesus, a bondade de Deus está o quê? Nos acompanhando todos os dias. Eita nós, o sétimo direito é morto. Ele morreu. Ele morreu. Por que ele morreu, André? Para que você tenha vida. Ele morreu para que você tenha vida. E vida em que, André? Em abundância. É a palavra dele. Hebreus 9:15. Vamos lá, 15, 16 e 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. É autoexplicativo esse texto. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Olha só, a primeira aliança onde foi? A primeira aliança foi lá em Abraão, início de tudo. Não, desculpa, a primeira aliança foi lá em Adão. Ó, o que está escrito aqui? Ó, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Houve transgressões na primeira aliança lá. No caso de um testamento. Aí ele fala aqui, ó, nossa, e no caso de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez. O que lá na velha aliança falavam? Que tinha que matar animais para que você fosse curado. Animais não tem testamento, não tem reino. Agora, olha, meu Deus do céu, entenda isso. Olha, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. E quem fez o testamento? Deus. E quem é o herdeiro de Deus? Jesus. E o que ele vai fazer aqui? Morrer por quem? Por mim e por você. Para quê? Para que a gente possa fazer o quê? Ter direito ao testamento. Testamento feito por quem? Por Deus. Cumprido a morte de quem? Do testador. Quem era o testador? Jesus Cristo. Porque todo o poder foi dado nos céus e na terra para quem? Para Jesus. Então ele era detentor do testamento. Oh, que lindo isso aqui. 17. Pois um testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Nossa. Presta atenção. Todo o Velho Testamento, as pessoas sentiram Deus, viveram, mas ninguém foi digno de viver o testamento, as promessas. Por quê, André? Porque o testador estava vindo na nova aliança. E ele fez o testamento na nova aliança. O que está escrito lá? Novo Testamento. O que o Velho Testamento tem? Olha só. Transgressões cometidas sobre a antiga aliança. O que é a antiga aliança? Velho Testamento. O que aconteceu no Velho Testamento? Transgressões. E agora o detentor do Novo Testamento inicia o processo. E o que é necessário? Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então o Novo Testamento veio por Jesus. E aí ele tinha que fazer o quê? Morrer. Para quê? Para trazer validade ao testamento para você. O que ele fez nesse testamento? Colocou o seu nome lá. O meu nome. Agora eu vou morrer, tudo passa pro nome deles. E eu vou ressuscitar. É necessário para a morte, o que é necessário? 3 dias. Ele morreu, ficou 3 dias. E aí, quando ele morreu esses 3 dias, o que ele fez? Ele foi lá no império da morte, foi lá no inferno. Fazer o quê? Tirar todo o direito de Satanás. Que direito, irmão? Que ele fez lá no Velho Testamento. Que direito, irmão? As leis que ele criou lá no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Morte de irmãos. Você acha que Deus estava nisso? Nunca. Deus estava bem longe disso. E Satanás estava fazendo uma bagunça. Eu não vou entrar nisso agora, porque toma tempo. Vou ficar aqui no sétimo direito. A morte de Cristo que te trouxe vida.
e vida em abundância. O testamento de Cristo foi validado para mim e para você. Agora é para viver, irmão, viver uma vida diferenciada. Eu sei que às vezes vem o abatimento, a tristeza, mas para de olhar para essa terra, para esse mundo, começa a olhar para Cristo. É Cristo, é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Abra o seu coração, abra os seus olhos para que você possa ver, os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra do Senhor e falar assim: eu não vou ficar triste. André, pô, tá faltando arroz. Essa carne, ele disse no testamento dele: nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência desamparada. Eu vou viver o testamento feito pela morte de Cristo e concretizado e passado por meu nome quando ele morreu, porque o testador morreu. E agora eu tenho que viver essas promessas. André, eu sou enfermo. Ei, falamos ontem sobre isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados, direitos conquistados na cruz do Calvário com a morte do testador. Esse testamento é válido para a minha vida. Eu vou viver uma virada, eu vou viver a promessa, eu vou viver a graça, eu vou viver a glória, eu vou viver o melhor dessa terra. Eu vou viver o reino do Pai aqui. O testador morreu para quê? Para que o reino de Jesus, o reino de Deus viesse. O que ele disse quando ele chegou nessa terra? Arrependei, pois é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas estão querendo viver o reino dos céus lá no céu. Mas ele chegou quando Jesus pisou nessa terra e disse assim: arrependei, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei, pois é chegado o reino. Viva o reino dos céus aqui nessa terra. Traz à existência aquilo que não existe, meu irmão. Ei, entenda, compreenda isso e feche teus olhos, vamos orar. Pai, terça-feira, Pai, graças te damos. Nossa, Pai, que palavra. Que palavra. Paulo abriu realmente o entendimento dele para ele escrever essas palavras, da qual nos traz a certeza de que não somos desse mundo, não vivemos para esse mundo e temos um testamento que diz que nós somos herdeiros e cordeiros em Ti, Jesus Cristo, a qual nos fez filhos de Deus com a sua morte, com o testamento selado pela sua morte. E o reino maravilhoso a qual o Senhor constituiu, trazendo a vida novamente, tomando a chave da morte do diabo, tirando todo o domínio dele, Pai. Ensina, Pai, os teus filhos a entrar nesse reino. Arrependa, pois é chegado o reino dos céus, e viver o teu sobrenatural. Pai, te dou graça por essa terça-feira. Cobre os teus filhos com o teu sangue. Estenda as tuas mãos sobre a vida deles, ajude-os a avançar em fé e viver a tua diferença, dia após dia. Pai, te dou louvor, graça e glória, por o Senhor ter nos fortalecendo a cada dia e ter nos trago aqui nessa manhã para te entregar os nossos corações e mente em tuas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, te agradeço e te dou graça por tudo que tens feito. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos, hein? Amanhã. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. E amanhã, André, o que vai ser? O grande amor do